Bom, tá gravando. Vamos iniciar então com uma oração. Vou pedir... Quem quer orar? Vou pedir não. Quem quer orar? É estranho quando ninguém quer orar, pessoal. Vamos, Samuel. Samuel já está assim, ó, quase levantando a mão, assim. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por ter nos permitido vir mais uma vez ao teu casa. Obrigado por ter mandado o teu filho para nos salvar. Eu peço, Senhor, que nós possamos absorver a palavra que o Ricardo vai trazer hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Samuel. O tema de hoje, pessoal, tá um versículo, ele se resume num versículo só. Se vocês quiserem abrir, para a gente ter como referência, Marcos, capítulo 10, versículo 18. Marcos, capítulo 10, versículo 18. Eu pediria para alguém ler. Você, Marcelo. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um só, a não ser um que é Deus. Isso, ninguém é bom, senão um que é Deus. Essa é a frase norteadora da nossa aula. E do que nós estamos falando, então? A nossa questão é a seguinte: é possível nós sermos bons sem Deus? É possível bondade na Terra sem a existência de Deus? Essa é a nossa aula. É sobre isso que a gente vai falar. Agora vamos tomar cuidado com a questão. Muitas pessoas não acreditam em Deus. Muitas. E por isso elas não são boas? Não, elas podem ser boas, mesmo não crendo em Deus. Existe bondade em pessoas que são ateus? Existe. Existe muita gente aí que faz um bem danado, né? Se envolve com questões, né, importantes, nobres, ajuda os outros, tem boas intenções. Não se trata disso. Então, é possível uma pessoa não crer em Deus e ela ser boa. Tá certo? Agora, o que nós estamos discutindo é o seguinte: é possível haver bondade sem que Deus exista? Então, nós não estamos aqui dependendo, você percebe, Lívia? Nós não estamos aqui dependendo do que as pessoas acham de Deus. Se ele existe, se ele não existe, se ele governa, se ele não governa. O que nós estamos discutindo aqui é o seguinte: dá para imaginar que haja bondade na Terra se nós não considerarmos antes disso que Deus exista? Essa é a questão. Certo? E aí a gente vai perceber que, perguntando de um outro jeito, né? Qual que seria, então, a natureza dos valores morais? Né? Vocês acham que matar está certo ou está errado? Matar alguém? Está errado, né? Mas matar o inseto, está certo ou está errado? Só matar as pessoas humanas, que está errado? Matar o inseto, tudo bem. Não está certo matar inseto? Mas se chegar lá uma moçoroca lá na tua frente, uma barata, você não... instintivamente você já não vai lá e... pá, um pezão lá e já maceta ela. E aí? Não pode, né, matar uma barata, não pode matar um inseto, já que não pode matar alguém. E se você for matar um boto cor-de-rosa? Crime ambiental. Percebe como é complexo que nós estamos trabalhando, pessoal? De onde vêm os valores morais? De onde vem essa ideia do certo e errado, do bom e do mal? Né? A sua blusa, que cor que é a sua blusa? Quem disse que isso é preto? Quem falou para nós todos que essa cor é preta? E que essa cor que eu nem sei o nome, ou salmão,
Ou vamos chamar essa cor de chiclete. Percebe? De onde vem essa referência? Quem disse, né, que isso aqui é luz e não treva? Né? Quem diz que eu sou careca? Eu sou cabeludo. Percebe? Então, de onde vem, né? Qual é a natureza dos valores morais? São convenções sociais, né? São preferências pessoais. Existe música boa e existe música ruim? Depende do gosto. Vamos falar isso, né? Existe a arte, o belo, e existe aquilo que não é belo. Depende do que você considera por belo. Então, assim, são preferências pessoais, são convenções sociais, é uma evolução, prevalece, né, ao decorrer do tempo, da história, aquilo que predomina sobre outras formas de pensamento, de outras escolhas, ou seria Deus, né? Então, nós temos questões muito importantes para discutir sobre de onde vem essa ideia do que é bom. E aí nós vamos perceber o seguinte: nenhuma ideia se sustenta se nós não considerarmos Deus como o início, como a razão, como a causa dos nossos valores morais. Nós temos um autor, ele é lá do começo do século XX, ele é um filósofo, né? Ele estuda filosofia moral, estudava filosofia moral, ele foi professor de uma universidade em Cambridge, na Inglaterra, William Sarley, né? E ele tem um livro escrito assim, Moral Values and the Idea of God, quer dizer, valores morais e a ideia de Deus. Ele escreveu esse livro em 1918, já faz mais de 100 anos. Esse livro foi escrito. E é um livro importante, porque ele dá um argumento muito forte, né, a favor da existência de Deus. Ele vai dizer o seguinte: a maior esperança para uma visão racional e uma visão unificada da realidade é defender Deus como a base da ordem natural e da ordem moral. Ele vai dizer o seguinte: nós só vamos entender a moral, nós só vamos entender aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é mal, se nós entendermos que a base dessas escolhas depende da existência de Deus. Não importa o que as pessoas pensam de Deus. Pode ser que as pessoas não creiam em Deus, mas ele está lá, ele existe. Agora, se nós eliminarmos a noção de Deus, nós perdemos essa base. E aí, o resultado a gente já mais ou menos imagina, né? Qual seja, quando a gente não tem uma base normativa, ou seja, quando nós não temos normas, quando nós não temos leis, quando nós não temos regras, quando nós não temos uma ordem moral para nos guiar, o que acontece com a sociedade, com as pessoas, com as famílias? Como é? Foge tudo ao controle. Vocês já ouviram falar que as crianças precisam de rotina? Já pensou se não tiver hora de almoçar? Já pensou? Já pararam para pensar se vocês não falarem assim? A gente aprende algumas coisinhas bem básicas no começo da vida, né? Tem que escovar os dentes depois da refeição. A gente tem 3 refeições, no mínimo, no dia: café, almoço, janta. Tem que tomar banho uma vez por dia. Tem que dormir pelo menos 8 horas. A refeição, geralmente, ela é espaçada. Você tem o horário das 7 às 8 da manhã, depois você tem uma refeição ao meio-dia, depois você tem outra às 6 da tarde. E nós nos condicionamos a isso, a gente entra nessa regra. E graças a Deus, porque se não tiver, já pensou eu tomar banho a cada 3 dias, quando eu perceber que eu preciso tomar banho? E comer? Como qualquer coisa que vem pela frente, não tem uma refeição, não tem uma dieta, não tem um carboidrato, não tem uma proteína, não tem um vegetal. Então, como que fica o nosso corpo? Como que fica a nossa vida? Como que fica a nossa casa? Ela entra em parafuso. Nós ficamos doentes. Literalmente, doentes. Percebe? Deus é que nos dá essa noção de ordem. Deus é que nos dá essa noção de um padrão. Deus é que nos dá a noção de normas a serem seguidas. E graças a Deus nós temos normas.
para o nosso próprio bem, para a nossa própria sobrevivência. Então, ele vai dizer, William Solly, ele vai dizer, a maior esperança para uma visão racional e unificada da realidade é defender Deus como uma base, tanto da ordem moral quanto da ordem natural. Agora, ele vai usar a lógica, né? Ele vai dizer assim, nós não conseguimos provar que a ordem moral objetiva existe. Ordem objetiva é aquela que não depende da minha opinião, né? Uma ordem objetiva, ela é ali, ela é fática, né? Mas também não conseguimos provar que a ordem da natureza também existe. Ele vai dizer, olha, alguém vai afirmar, peraí, Ricardo, não dá para provar que a ordem moral existe. Não dá para provar aí essa objetividade da ordem moral com Deus. Não tem como provar isso. Aí ele vai dizer, de fato, não temos como provar. Só que também não temos como provar a ordem moral, a ordem natural, a ordem dos objetos. E aí, só que nós presumimos, né? Você está sentado aonde, Luiz? Mas aonde? Sobre o quê? Uma cadeira. Uma cadeira. Quem disse que isso chama cadeira? Ela é de plástico ou de papel? Pô, e se eu estiver vendo papel aí? Não, mas você fala, não, é plástico. Você tem dúvida que é plástico? Isso é objetivo, não é uma opinião. Ah, na minha opinião é papel. Vocês acham que eu sou louco, né? Pois é, com as questões morais, com as questões naturais, nós temos dúvida que aquilo é plástico e ferro. Com as questões naturais, nós temos dúvida que sobre a cabeça das gêmeas tem um rolo de... Vai cair. Tem um rolo de... Levanta os olhos para cima e veja. Do quê? Isso é TNT? E agora ficou subjetivo, né? É TNT. Eu já estou vendo papel ali. Agora entramos na subjetividade. Percebe? A gente não tem dúvida com essas coisas. Então, ele vai dizer, assim como nós inferimos, nós presumimos a ordem natural como objetiva, nós também podemos utilizar esse mesmo critério para dizer a ordem moral também é objetiva. Então, assim como presumimos a realidade do mundo dos objetos com base nas nossas experiências sensoriais, sensorial o que é? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu apalpo, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu sinto gosto pela boca. É o sensorial. Assim como a gente consegue sensorialmente, né, perceber as realidades objetivas, a gente também pode chegar a essa mesma conclusão em relação à ordem moral. Há uma ordem moral objetiva. E essa ordem moral objetiva, essa experiência moral objetiva, ela está baseada na existência de Deus. Então, veja, Deus, né? Uma mente eterna, uma mente infinita, que é o arquiteto da natureza, é o criador e aquele que manifestou sua vontade sobre como o mundo deveria se organizar. Veja, pessoal, por que nós estamos insistindo tanto na existência de Deus? Porque se você tirar a existência de Deus da base, nada faz sentido para nós. O cristianismo perde o sentido. E é o que exatamente o mundo está fazendo. Como que as pessoas vivem aí fora? As pessoas vivem um ateísmo prático. Se você perguntar qual é a sua religião, católica, apostólico, romano, não praticante. Eu vou na missa de vez em quando, apareço lá na crisma, vou lá nos casamentos, vou lá no enterro, vou lá no batismo de não sei das quantas, ou então na missa do 7º dia. E está cheio de crente assim também, aparece nas cantatas, né? Aparece de os desigrejados, fica assistindo mensagem atrás de mensagem na internet, mas não quer saber de congregar, não toma ceia, não tem vida diária de oração, não tem comunhão, não tem compromisso com Deus, tem uma vida assim, tem uma cultura, né? Mas como que as pessoas agem no dia a dia? Qual é a ética dessas pessoas? É uma ética que desconsidera que Deus existe. É como se, assim, eu já vi uma fala muito triste, assim. Você está lá numa briga, você está lá numa discussão, você está lá numa conversa acalorada, e aí alguém levanta assim, mas Deus não se agrada disso, não põe Deus no meio. Não coloque Deus no meio, Deus não está nisso. Como se isso fosse possível, né? Como se isso fosse possível. Isso é um ateísmo. Isso é você dizer o seguinte, eu reconheço a existência de um Deus,
mas eu consigo colocar Deus na conversa e tirar Deus da conversa ao meu bel prazer. Quer dizer, o Deus sou eu, não é Deus. Não é o Deus verdadeiro. O Deus sou eu, é que coloco Deus quando me convém. Quando aperta, Deus, né? Por favor, Deus. Desemprego, doença, né? Uma dificuldade extrema, um sofrimento. Aí você lembra de Deus. Mas um Deus também é um amuleto, uma muleta, né? Agora, quando as coisas vão bem, que Deus, nada. Então, assim, isso é ateísmo. Isso é você viver como se Deus não tivesse nenhuma influência sobre as nossas vidas. E é exatamente assim que o mundo faz. O mundo despreza Deus. As pessoas desprezam Deus. E as pessoas dentro da igreja, as famílias, em diferentes denominações, não importa, infelizmente, têm se secularizado. E isso significa o quê? Um desprezo por Deus. Não levar em conta que Deus tem o domínio sobre nossas vidas. Deus se importa conosco e Deus tem uma proposta. Ele tem um meio de vida, uma forma de vida, um estilo de vida para nós, determinado pela palavra dele, e nós seremos bem-aventurados quando nós conseguimos atingir esse objetivo, o que não é fácil por conta da nossa natureza imperfeita, pecaminosa. Mas nós devemos sempre lutar por isso. Então, veja, é um absurdo, né, a vida sem Deus. Se Deus não existe, não há fundamento para valores morais objetivos. Tudo seria relativo. E certas coisas, né, são certas e outras são erradas, mas nós dependemos de reconhecer Deus para isso acontecer. Eu trouxe um vídeo, que uma pena que a gente não vai poder compartilhar, mas eu vou mandar um link para vocês, e vocês devem conhecer a historinha de uma criança lá nos Estados Unidos, que tira assim, uma nota 0 na prova, e ela ela não tira nota 0, é uma questão da prova que a professora dá errado, e o aluno pega a prova assim, e enfia na cara da professora. Professora, o que é isso? Um menino de aparentemente uns 6 anos de idade. O que é isso, professora? Aí ela falou, isso aqui é uma resposta errada, e por isso você tirou um 0 aqui na questão. Aí ele falou, professora, mas 2 mais 2 são 22. Aí a professora, não, 2 mais 2 são 4. Professora, eu vejo 22. Para mim são 22. E aí, professora, olha, você precisa voltar para a aula, voltar para os livros, vamos estudar novamente. 2 mais 2 são 4. Aí o menino fica contrariado. No dia seguinte, os pais chegam na escola, reclamam para a diretora, porque o filho está traumatizado, porque ele foi contrariado, porque ele viu 22 mais 2 é igual a 22. Então, para ele, deveria ser considerado certo, porque, afinal de contas, faz sentido que 2 do lado de 2 sejam vistos como 22. Só que ela estava ensinando uma operação aritmética. Aí os professores, né, aliás, o diretor vai até a professora e fala, professora, a senhora tem que pegar leve, deixa o menino, né, se desenvolver, criatividade. 2 mais 2, 22. Eu falo, mas eu sou professora de matemática, não sou professora de artes. Né? É matemática, 2 mais 2 é 4, são 4. Aí os pais vão falar com a professora não arreda o pé. E eu sei que fizeram uma campanha, uma passeata, porque a escola tinha mandado a professora embora por causa disso. A professora foi despedida por isso. Aí chega aí a imprensa toda do lado, né? Aí a professora, o diretor falou, olha, está aqui a sua rescisão, está aqui o seu valor de dispensa, a senhora pode ir embora. Aí ele olhou assim, peraí, R$2.000 por isso, $2.000 por isso, mais $2.000 por isso, então são $4.000. Ela falou, não, $22.000. Já que é assim, né? Então agora eu quero 22 mil, 2.000 daqui, 2.000 dali, $22.000. Aí a escola falou, e agora? Né? Já que tudo pode, né? Perdemos a referência, perdemos o padrão. Percebe? É uma piada, né? É uma brincadeira, um vídeo bem divertido, bem engraçado. E a gente usa muito na escola para ficar se labureando entre nós professores, o que nós passamos com os alunos, né? As dificuldades de alunos, de pais, né? De escolas, que tem dado voz, né, para esse relativismo. O menino chega e fala, eu sou menina.
A menina chega e fala, eu sou homem. Você não é homem, você é mulher. Não, mas eu me sinto homem. Não importa como você se sente. Vai se tratar. Você continua sendo mulher. Você é homem. Cromossomo X, cromossomo Y, não tem como mudar a realidade. Percebe? Mas nós estamos chegando a esses extremos. As pessoas, elas acham que podem, né, transformar a realidade objetiva, né, pela simples vontade. Isso é falta de quê? Isso é falta de Deus. Isso é falta de padrão. Isso é falta de um critério objetivo para afirmar a realidade. E a realidade moral é tão objetiva quanto a realidade natural, pois estão querendo mudar até a matemática. Estão querendo mudar as ciências, estão querendo mudar a física, estão querendo mudar a biologia. Pois não? Querendo mudar até o português, somos todas e todos. Não, tem professor, é ridículo, tem professor que fala, todes, né, para dizer, você não é binário, né? Então, assim, nós estamos num mundo, pessoal, que essas coisas parecem óbvias, parecem coisas, assim, já elementares. Não, isso não é para Ricardo. Por que você está dizendo tudo isso? Isso é tão resolvido para mim, mas vocês estão hoje convivendo com o mundo, com pessoas, com gente grande, né? Inclusive com preceitos de ordem internacional. Vocês viram essa propaganda da Burger King? Pois é, a Burger King, né? Eu estava no shopping ontem com as minhas filhas, né? E várias lojas, assim, várias grandes marcas, Havan, várias grandes marcas assim com essa bandeira GLS, né? E aí o que a gente estava, aí eu fui me encontrar com a minha irmã, a Renata, né? E aí a Renata foi comentando, Ricardo, eu estava falando com alguns pessoal da área da educação, essas empresas, elas são empresas internacionais, elas recebem, né, verbas, elas recebem patrocínio, elas dependem dessa plataforma, dessa agenda, né, inclusive para captar dinheiro no mercado financeiro. Então, veja, isso já é uma ação orquestrada pela Unesco. A Unesco estabelece essa política. Quando o governo do Estado de São Paulo fala política de ideologia de gênero nas escolas públicas, não é uma vontade do governador, do prefeito. Eu não estou com isso isentando-os de responsabilidade. Mas eles dependem de aderir a essa agenda para conseguir dinheiro do Banco Mundial. É o Banco Mundial. É lá na ONU. E quem fala isso é o Guilherme de Carvalho, que é um cristão, um filósofo cristão, que aliás, que eu gosto muito. Ele fala, isso vem de lá de cima. As coisas estão caminhando assim de forma muito perigosa. Cada vez mais, né, nós falando o que nós estamos dizendo, e eu estou gravando isso, e isso vai para o YouTube. Há um risco dessa gravação não ser veiculada no YouTube, o YouTube bloquear. Por quê? Porque o algoritmo do YouTube ele já identifica na minha fala um traço de homofobia. Segundo eles, é homofóbico o que eu falo. Percebe? O mundo que nós estamos vivendo um mundo comandado por sistemas, por algoritmos que já estão programados para tornar o cristianismo pária, né? É isso que a gente está vivendo. Então, o que eu estou falando, infelizmente, é relevante, né? Agora, vamos pegar aqui o ponto fraco desse discurso, né, relativista, desse discurso subjetivista. Você já conversou com alguém que disse que... deixa eu pegar aqui. Você já conversou com alguém que disse não existir valor moral objetivo que se aplique a todos? Quando eu falo assim, olha, isso é certo e isso é errado, aí as pessoas vão dizer para você, Ricardo, não, depende. Depende. Não é assim que a gente vai encontrar as pessoas ali fora? Não é com essa fala? As pessoas não vão aceitar absolutos. Elas vão aceitar relativos. Eu vou dizer o seguinte, há um único Deus verdadeiro. Há vários deuses, mas há um único Deus verdadeiro. Aí eles vão dizer o seguinte, não, Ricardo, cada um tem a sua religião. Né? Então a gente vai perceber que aí fora o discurso é um discurso do relativismo, um discurso do pluralismo, o discurso da subjetividade. Mas veja, quando você percebe uma pessoa dessa falando assim, ela cai numa contradição enorme. Por quê? Porque ela vai dizer o seguinte, você é contra a tolerância? Não.
Não sou contra, eu sou a favor da tolerância. A tolerância é relativa? Não, a tolerância é absoluta. Nós temos que ser tolerantes. E o amor? Nós temos que ter amor. Então, peraí, então você está dizendo que existem absolutos. Se você está dizendo que tudo é relativo, então a tolerância também é relativa. Se você está dizendo que o amor, que tudo é relativo, então o amor também é relativo. Agora, se você afirma que tolerância, amor, né, paz são absolutos, então você tem uma área ali, um compartimento da sua vida que você fala, não, isso aqui é inegociável, isso aqui é absoluto. Então ela está dizendo, mesmo sem assumir que Deus existe, que existe algo na esfera moral que é absoluto. E você pregar tolerância é absoluto. Você dizer que precisa da tolerância, não abre mão da tolerância é absoluto. E faz sentido mesmo. Então, percebam que há uma inconsistência no argumento de quem prega o relativismo. Quem afirma que tudo é relativo está sendo absoluto, porque ele está absolutizando o relativo. Não existe, é um loop infinito na informática, né? Não existe relatividade, pessoal. Até para você afirmar a relatividade, quando você fala tudo é absoluto, tudo é relativo, né? Você fala, então você é absoluto nisso, né? Agora, se você fala, não, tudo é relativo, inclusive a relatividade é relativa, significa que você então está afirmando que existe absoluto. Então, de qualquer forma, num caso ou no outro, nós caímos no absolutismo. Muito bem, conceitos importantes. Eu sei que está difícil sem o apoio da imagem, né? Mas eu estou tentando ser o mais didático aqui para a gente, né? Depois eu peço que vocês assistam novamente com o apoio no material que a gente tem desenvolvido aqui. O Craig, ele faz umas distinções muito importantes para a gente poder prosseguir na nossa fala, inclusive para a semana que vem. Ele vai dizer o seguinte, existem valores morais e existem deveres morais. Ele se baseia muito na filosofia de Immanuel Kant, ele que trata aí deste assunto, né? E ele resgata esses preceitos. Ele vai dizer o seguinte, existem coisas que são boas e são más. Isso é valor moral. O valor moral diz respeito ao mérito de uma pessoa, de uma ação. Significa que nós estamos fazendo um juízo de conveniência. Então, por exemplo, qual é o seu nome? Enzo, você que é o Enzo, estava semana passada, né, Enzo? Enzo, seria muito legal que você fizesse medicina. É bom que você faça medicina. Precisamos de médicos. Agora, você é obrigado a fazer medicina? É um dever fazer medicina? Não, você tem escolhas. Agora, é nobre, né? É legal, é importante, os pais ficariam contentes, se faria bem para a sociedade, seria uma carreira muito bacana. Então, veja, isso é um valor moral. O valor moral depende muito das nossas escolhas. Existem coisas que são boas, existem coisas que não são tão boas, não faz tanto sentido. Eu que chega para mim e fala, oh, Ricardo, eu não gosto de sangue, eu não gosto de ver uma pessoa toda, né, estraçalhada, eu não sou dessa linha, né? Por outro lado, eu gosto da área de humanas. Então, para mim, fazer medicina não é legal, não é bom, não combina comigo. Isso é valor moral, isso é conteúdo. Agora, quando a gente fala em dever moral, diz respeito à nossa obrigação de agir de certa forma, né? E aí nós vamos trabalhar sempre no conceito do certo e do errado. Então, veja, quando nós pensamos em dever moral, nós estamos pensando, por exemplo, você quer fazer medicina? Legal, pode fazer, pode não fazer. Mas, se fizer, você deve ser um bom médico. Você deve ser um advogado honesto. Você deve ser um comerciante honesto. Isso já não é valor moral, isso é dever. Então, quando nós pensamos no valor, nós estamos pensando em algo que é bom ou mal, bom ou ruim, uma boa escolha, uma má escolha. E é um juízo de valor aí envolvido. Quando a gente fala em dever moral, nós estamos falando no que é certo e no que é errado. Então, guardem isso. Valor moral, bom ou mal. Dever moral, certo ou errado. Agora, objetivo e subjetivo, esse é um outro conceito que o livro traz. Quando nós falamos que algo é objetivo, significa algo independente da opinião humana. É o que nós começamos a falar hoje na aula, né? Eu tenho duas filhas. Uma tem um cabelo liso, outra tem um cabelo encaracolado.
né? Qual é mais bonito? E Marcelo? Ah, você está sendo muito política. Não, você tem sempre uma escolha, né? E aí, Marcela, qual que é mais bonito? Você acha os dois também? Ah, vocês são muito diplomáticas. Mas se a gente parar para, sei lá, fazer uma pesquisa, vai dar que o cabelo liso é mais bonito. Então, as meninas pagam uma grana aí para ficar liso, né? Então, eu gosto do cabelo da Dani, que tá gravado, né? Meu Deus. Eu acho bonito o cabelo encaracolado dela, né? Natural, né? Acho bonito. E aí, agora veja, isso é objetivo ou é subjetivo? Essa fala minha, é objetivo ou subjetivo? Pode falar mais alto. Subjetiva, é opinião. Não tem uma coisa certa e errada ali. Nós não estamos falando de dever moral, percebe? Nós estamos falando de preferências, de escolha. E tem problema? Não tem problema. Eu gosto de mulheres loiras ou mulheres morenas? Bom, eu casei com uma morena. Então já ficou, né? Ficou subentendido que eu prefiro as morenas. E no caso eu prefiro a morena, né? A minha esposa. Agora está definido, né? Quando a gente está namorando, a gente pode olhar assim, um monte de opções, né? Depois que casa, acabou. Então escolham bem, né? Escolham bem. Não só no aspecto físico, mas no aspecto moral, né? Espiritual. Mas é subjetivo. Tá certo? Agora, então veja, objetivo significa algo independente da opinião humana. Por exemplo, leis da natureza. Lei da gravidade, tem subjetividade na lei da gravidade? Tem subjetividade nas leis da física, da termodinâmica, que foram trabalhadas nas aulas anteriores? Subjetividade não depende da opinião, ela é ou não é. Agora, quem gosta de café sem açúcar aqui? Então, é gosto, e isso é subjetivo, percebe? Então, essa questão da objetividade e subjetividade, ela é muito importante. Por quê? Porque quando a gente entra na questão moral, aí fora se tenta vender uma ideia de que a moral ela é subjetiva. E nós estamos mostrando que a moral ela é objetiva. Ela não depende da nossa opinião. Por quê? Porque ela não está nas nossas mãos. A moral não é uma construção sociológica. A moral não é uma construção humana. Não é o homem que define a moral. Ela não é uma evolução. Ela não é uma convenção. Ela não é uma conveniência. A moral, ela é um preceito divino. Deus estabeleceu, lembra da rotina? Lembra das regras que fazem com que nós tenhamos uma boa vida? E nós precisamos, então, seguir essas regras, essas condutas, para ter uma vida boa, para ter uma vida sustentável. Hora para acordar, hora para dormir, hora para se alimentar, hora para se higienizar, né? Tá frio, roupa de frio, tá calor, roupa de calor. E veja, isso tem sentido, tem lógica, né? Essas coisas não são subjetivas, são objetivas. Na questão do comportamento moral também. Nós temos, e veja, não é possível o homem criar essas coisas, nós precisamos de um agente externo para fazer isso, que é Deus. Então, veja, a primeira premissa da nossa fala, né, e nós estamos discutindo no final das contas, né, é a possibilidade de bondade sem Deus. A gente vai ver que isso não é possível. Mas a primeira premissa da nossa fala é que se Deus não existe, também não existiriam valores morais objetivos e nem deveres. Certo? Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é que os valores morais objetivos e as obrigações, eles existem. Logo, se nós não ficamos se essas coisas não existem sem Deus e essas coisas existem, logo, Deus existe. É isso que a gente vai chegar como conclusão na semana que vem. E aí, eu não sei que horário nós temos ainda, agora, né? Que horas são? São 15? 16, né? Tá, dá tempo. Nós vamos falar, então, de duas consequências, né? De duas tentativas, né? De cientistas, de pesquisadores ateus, de dizer que existe a possibilidade de uma moral sem Deus. Eles vão tentar mostrar isso, a gente vai refutar isso. O que significa refutar? O que é uma refutação?
refutação. O que é? Tem ideia? Não, refutar. Deus sabe, vai lá, Mateus. Por que eu sei? Porque você me falando isso pra mim. Então já, a mãe está entregando, não vai? Quando você pega o argumento da pessoa e meio que acaba com isso. Isso. A ideia de refutar é se opor ao argumento, né? Você sabe que eu sou pago para isso, né? Eu ganho dinheiro com refutação. Eu vivo refutando o dia inteiro. Alguém fala A, eu falo, não é A, é B, e eu tenho que dizer por quê. Aí eu refuto. Entendeu? E você refuta a tese com os argumentos. A tese é uma afirmação. A afirmação é a seguinte, fulana de tal, ela está doente por causa do trabalho que ela desenvolveu naquela empresa. O trabalho causou a doença, logo a empresa tem que indenizar. Aí eu tenho que olhar para aquilo e pegar o bicho assim, virar de ponta cabeça, estudar de todo lado. E eu falo assim, olha, peraí. Não, ela não está doente. Essa é a primeira tentativa. Ela não está doente. Ela passou lá por um problema, mas já convalesceu. 2, ela está doente, sim. Só que essa doença é uma doença genética. É uma doença degenerativa, é uma doença que ela teria adquirido mesmo que não tivesse trabalhado. Portanto, não é a empresa causadora da doença, não há anexo causal. É uma outra tese. Isso são refutações que eu faço. Ou então eu vou dizer o seguinte, olha, essa doença ela é uma doença de trabalho, só que ela chegou doente. Ela adquiriu essa doença na outra empresa, não aqui. Ela se manifestou agora, mas ela já estava doente. E eu tenho um exame admissional dela indicando o estado de saúde dela quando ela ingressou, quando ela entrou. Percebe como que é o trabalho do advogado? É refutar. E você tem que dar argumentos. Entende? É bem legal, hein, pessoal? Venha para o direito. Vamos lá. Valores morais, né, objetivos, exigem a existência de Deus. Se Deus não existir, qual é a base dos valores morais? Então, veja, uma forma popular, né, uma forma muito recorrente de se tentar desvincular o valor moral de Deus é o ateísmo. Né? Os ateus vão dizer o seguinte, o naturalismo, né? Não é o ateísmo, é o ateísmo naturalista. Né? Então, veja, no naturalismo, que é uma linha das ciências modernas, vão dizer o seguinte, as únicas coisas que existem são aquelas descritas pelas nossas melhores teorias científicas. Eles vão dizer o seguinte, não tem valor moral nas ciências. Né? O que tem é a realidade, nua e crua, descrita. Ele vai dizer o seguinte, a ciência é neutra, você não vai encontrar lá valores morais num tubo de ensaio, numa aula de química. Numa aula de química, você vai pegar lá dois elementos, vai reagir, e aquilo ali é a lei da natureza, não tem moralidade aí. Então, veja, os valores morais, eles não existem na realidade, eles são ilusões dos seres humanos. E aí, veja, os valores morais, então, eles são subproduto de uma evolução biológica. Veja, se isso é verdade, isso vem exatamente confirmar o que nós estamos falando. Não é o homem que cria valor moral. Não é a ciência que cria valor moral. Não é o naturalismo que explica o valor moral. Você precisa de algo fora. E esse algo de fora, ele vem de Deus. Então, o naturalismo, ele acaba reforçando. Ele vai dizer, não tem moralidade na ciência. Não tem moralidade nas leis da natureza. Eu falei, de fato, não tem. Né? Logo, os homens também não podem criar o valor moral. De fato, não podem. Então, o naturalismo, da forma como eles defendem, né, a neutralidade da ciência, isso vem reforçar a nossa tese, o nosso argumento, de que, de fato, nós precisamos de um agente externo para imprimir o padrão de moralidade para a existência humana. Esse padrão é Deus. E aí, nós vamos encontrar o seguinte, na visão ateísta, os seres humanos, olha só, eles são animais, é o que a gente estava brincando no começo, né? Logo, eles não têm deveres morais uns para os outros. Então, veja, o leão, ele mata uma zebra. Ele está cometendo homicídio? Não, né? Vocês sabiam que o tubarão, ele copula. Copular é relação sexual.
ele copula com a tubaroa, né? Com a fêmea, à força. Ele não pergunta para ela se ela quer. Ele está cometendo estupro? E aí? Vocês estão achando pesado, né? É assim que a gente lida no direito, né? tem que conversar com dessas coisas, porque são os crimes que a gente estuda, né? Para depois atender o cliente. E aí, a tubaroa foi estuprada? Não foi, né? Então, veja, a dimensão moral nessas questões dos animais? Não há. Por que pensar, então, que nós temos uma dimensão moral de fazer qualquer coisa sem Deus? De onde vêm esses deveres? Por que, então, com o ser humano, né, nós temos essas implicações morais? Veja, isso não decorre dos próprios seres vivos. É Deus que imprime isso, no caso do animal racional que nós somos. Tudo seria uma impressão subjetiva, fruto de um condicionamento social. Se não tivéssemos alguém que fizesse as leis morais, né, não existiriam esses deveres morais objetivos que nós devemos obedecer. Então, veja, toda a linha do naturalismo, ela nos conduz a uma conclusão óbvia, lógica, sobretudo, de que é necessário um agente externo para imprimir a moralidade ao nosso comportamento. Então, o argumento moral, né, de novo, e eu fecho aqui, insisto nesse ponto, o argumento moral, ele não afirma que a crença em Deus é necessária para a moralidade objetiva, mas sim que a existência de Deus é necessária. Então, de novo, a gente não precisa, né, que o ateu acredite. Os ateus, eles não acreditam, né, e eles podem fazer o bem. Agora, nós precisamos de reconhecer que Deus existe objetivamente, independente da opinião das pessoas. É isso que está em questão. Nós não estamos discutindo aqui se as pessoas creem ou não creem para serem boas. Elas podem ser boas sem crer. E a gente explica isso na Bíblia como graça. Quem já fez profissão de fé aqui sabe. Graça tem duas graças, uma comum e uma especial. Qual que vocês acham que é? Comum. Fala, por quê? Porque todos têm direito a ela, digamos assim. Todos têm acesso. Interessante, né? Deus, quando ele nos dá o ar, que nós respiramos o ar e o Lázaro respirava também. Não é? O mesmo ar, né? Ele se alimentava, né? Então, assim, as pessoas boas e as pessoas ruins, elas são abençoadas por Deus em várias questões. O dom da vida. Nós podemos nascer de uma mãe, de um pai, e conviver com a família. Nós nos alimentamos, nós crescemos, nós podemos ter a nossa profissão, o nosso trabalho, nós podemos nos divertir, ter o nosso lazer. As pessoas vivem, e vivem bem, graças a Deus. Graças a Deus, literalmente, graças a Deus. Isso é graça comum. Agora, existe a graça especial, que é essa iluminação do Espírito Santo sobre a vida de algumas pessoas, que fazem essas pessoas entenderem a realidade, de fato, qual é. Porque as pessoas do mundo, elas vivem em Matrix. Elas pensam que enxergam a realidade, mas elas não conhecem a realidade. Nós conseguimos enxergar a realidade tal como ela de fato é. Por quê? Porque o Espírito Santo nos descortina, né? Nos abre o entendimento. E a gente passa a ver a perspectiva da vida, não só como esta vida de 70, 80, 90 anos, no máximo. A gente olha para uma vida para além de 80, 90 anos. A gente olha para a eternidade. A gente consegue acessar uma dimensão espiritual que eles não conseguem. Isso é graça especial, né? Mas nós não dependemos da graça, nós não dependemos das pessoas perceberem isso para elas serem boas, porque a graça comum já oferece a bondade a essas pessoas. Agora, essas pessoas continuam sendo indesculpáveis diante de Deus, por conta da imperfeição do pecado, da queda, né? Então, acreditar em Deus não é algo necessário para a moralidade objetiva, mas a moralidade objetiva, ela pressupõe a existência de Deus, quer eu aceite isso ou não, certo? Eu entraria agora no dilema de Eutífron, né? Mas é um tema assim mais pesado, eu diria, e valeria a pena a gente então entrar na semana que vem com o apoio de projeção
e a gente pode discutir um pouco melhor. Mas a gente vai trabalhar das objeções que existem, né, a essa afirmação da moralidade objetiva dependente de Deus. E existem 3 objeções: o dilema de Eutífron, o platonismo, moral ateísta, e o humanismo obstinado, né? Esses três objeções, a primeira premissa, a gente ainda vai trabalhar para a segunda premissa e encerra, certo? Veja, a aula mudou, né? Percebam que nós estamos hoje numa aula mais filosófica do que física, né? Biologia, né? E a próxima aula também eu acho que é um pouco filosófica, né? Tem as questões... Começou ainda. O próximo capítulo, né? O próximo capítulo também é um tema mais filosófico. Mas são temas muito importantes. Eu diria o seguinte: vocês têm um repertório muito, muito rico aqui para poder trabalhar, desenvolver. Fica a sugestão para esses assuntos serem repetidos, serem desenvolvidos, porque vocês vão se deparar com essas questões na escola de vocês, com professores, com experiências da vida. E a gente ter já essa visão nos dá a capacidade de pensar criticamente e de não ser tragado por vieses que vão sempre contrariar a existência de Deus. A gente percebe que a física, a biologia, a lógica, a epistemologia, eles dão sustentação científica, né? Embasamento forte, sólido, para nós, de fato, ficarmos tranquilos quanto ao reconhecimento da existência de Deus. E reconhecer a existência de Deus não é tudo, não é o suficiente, mas se nós não aceitarmos essa premissa, fica muito difícil desenvolver o resto. Nós precisamos ter clareza, certeza, convicção de que há um Deus, meus irmãos. Há um Deus. Ele existe. Ele está aí, né? Cuidando de nós, regendo o universo, nada escapa ao controle dele. Nada. E qualquer objeção a isso, a gente vai perceber que ela não se sustenta, né? E os próprios cientistas sabem disso. Muitos se convertem na academia. Eu tenho experiência de colegas da universidade que vêm falar comigo sobre Deus, e uma professora que não é cristã, ela fala: Ricardo, a ciência não é neutra. É interessante, a ciência não tem neutralidade. É interessante como que você, quando vai fazer ciência, você faz escolhas, né? Eu falo, a ciência é uma obra humana, né? E a gente pensa que tem o controle, que a medida de todas as coisas é o próprio homem, é o humanismo, né? Regendo todas as nossas práticas científicas. Quando, na realidade, você precisa reconhecer que a centralidade está em Deus. Ela fala, de fato, não faz sentido se a gente não reconhecer uma divindade, não reconhecer um ser supremo que rege tudo. Não tem sentido. Eu estou aqui há 50 anos estudando e parece que não faz sentido o que eu fiz. Essa senhora, ela está indo para um processo de conversão. Ela começa a perceber, né? Tardiamente, coitada, ela está viva, né? Sempre há tempo para Deus, né? O tempo de Deus não é o nosso. Mas você percebe que ela está chegando a uma conclusão científica de que, Ricardo, não dá para viver sem a ideia de Deus. Ela não tem filhos, ela não é casada, ela me contratou para fazer o testamento dela. E ela, com o Covid, ela ficou desparafusada, né? E aí ela quer que eu faça o testamento para ela. Tem muitos bens, né? Tem muito rica, uma senhora professora lá do Mackenzie, minha professora, inclusive. E aí a gente começa a conversar, né? Ela foi orientadora do Jones Lobach também. Ela tem muita amizade com o Jones. E é interessante, assim, a conclusão que as pessoas incrédulas chegam a partir da experiência com as ciências. Não dá para viver sem Deus, Ricardo. Não dá para viver sem... Eu falei, pois é, esse Deus que você acha que não dá para viver sem, tem nome, tem endereço, tem uma história, né? Tem propósito. Ele propõe um relacionamento com a gente. Ele não é uma coisa assim abstrata, longe, né? Uma coisa que você não acessa. Não, existe a possibilidade de nós nos relacionarmos com ele, entendermos a vontade dele, entendermos o propósito dele. E ele promete o quê? Bem-aventurança. Sabe o que é bem-aventurança na Bíblia? O que significa bem-aventurança na Bíblia? A palavrinha a palavra aí para bem-aventurança para nunca mais esquecer. Felicidade. Tem um filósofo lá do IBMEC, do INSPER,
que é o Gianetti, Carlo Gianetti, que escreve um livro sobre, ele é economista, filósofo economista, ele escreve um livro sobre felicidade, para no final do livro dele ele dizer, não é possível acessar a felicidade, filosoficamente, economicamente, não é mesmo. As pessoas estão buscando isso, as pessoas querem ser felizes, não sabem como, pois é, a gente sabe como ser feliz. Segue a moral objetiva de Deus, segue a lei de Deus, cumpre o propósito de Deus, se aprofunda nisso. O resto é só alegria, pessoal. Com todas as dificuldades, é só alegria, né? É só felicidade. E a Bíblia fala isso como bem-aventurança, né? Como a gente tem um tesouro nas nossas mãos, né? E como a gente fica ali, às vezes, assim, dormindo acordado, né? Pacato, sem vivacidade, sem dar conta da preciosidade que é a vida cristã, né? E como as pessoas lá fora, sofisticadas, estão caindo em si, percebendo o erro, né? De uma vida sem Deus, assim, o quanto não faz sentido. Algumas se matam, outras caem em drogas, outras ficam doentes, deprimidas. E a gente aqui, às vezes, também não percebe, né? Então, muito do que nós estamos falando tem a ver com a busca de um despertar para uma vida cristã com sentido, né? De verdade, plena, né? Se apropriando de todas as bênçãos que Deus oferece quando nós estamos dentro da moral objetiva dele. E como é bom falar isso para adolescente. Como é mais assim, para mim, gratificante falar isso para vocês do que falar isso para a classe de adultos. Sabe por quê? Que para eles já passou. Eles têm um restinho de vida. Vocês não, vocês têm uma vida. Vocês têm muito pela frente. Então, que chance vocês têm, entendeu? De acertar, de não errar. Isso é muito bom, né? Vou parar de gravar aqui. Vamos encerrar?